Pegaram de surpresa. Pode ser, irmãos. Amém. Louvado seja Deus pela grande oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui com mais uma vez. Uma pode se sentar. Você sente louvando ao Senhor, dizendo que Ele é especial, dizendo que você é grato a Deus por estar aqui na sua casa. Afinal de contas, cada oportunidade ela é única, né? Com certeza que nós não teremos uma noite igual a essa. Nunca mais. Pode ter melhores, mas igual a essa, com certeza não. Hoje o Senhor colocou uma palavra muito especial para nós meditarmos, acompanhado aqui do pianista Carlos Simão Batista. É uma bênção. Não sabia que toda vez que eu venho falar aqui, ele ensaia uma música para tocar aqui. Ele ensaia comigo, isso é uma bênção, né? E hoje é um dia muito especial, hoje é o aniversário da Sheila. 20 aninhos, né, bebê? 20 aninhos. Eu tô bem, graças a Deus por isso. Irmãos, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 25. A razão pela qual eu digo que a noite de hoje o Senhor nos dá uma palavra especial é porque nós vamos ser confrontados hoje com algo que está ao nosso redor, algo que nós enfrentamos no dia a dia, ou pode ser uma herança daquilo que vem de tempos, que vem de certa maneira trazendo aí uma marca na sociedade, uma marca nas civilizações, por que não dizer uma marca na igreja. E baseado no que Jesus falou, que está registrado aqui no capítulo 11 de Mateus, nós vamos tentar trazer para esse tema que nós estamos trabalhando nesse mês de janeiro, que é o aperfeiçoar, o melhorar, nesse ano de 2012, trazer uma mentalidade um pouquinho diferente daquilo que nós, muitas das vezes, somos ensinados, ou talvez até sem intenção, né? Por inconsciente, acabamos nos deixando nos levar por aquilo que o mundo tenta nos impor. E nas palavras de Jesus hoje nós vamos entender que há uma saída para aquilo que o mundo tenta nos colocar contra a parede em certas situações. E Jesus ele quer mostrar uma saída diferente. Parece que eu até telefonei hoje à tarde para o pastor Reinaldo. Falei, pastor Reinaldo, o senhor hoje lá vai ler lá em João 6, 37. E quando eu chegar à noite eu complemento. Parece que foi. Porque a coisa está caminhando num sentido que só ouvindo a ministração para os irmãos entenderem o que Deus de fato quer trazer para a sua mente nessa noite. Verso 25 do capítulo 11 de Mateus diz o seguinte: naquele tempo, respondendo, Jesus disse, deixa eu só colocar aqui para os irmãos acompanharem, dizendo, graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. Ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verso 28 diz, vinde a mim, todos vocês, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e de quebra achareis descanso para as vossas almas. Feche seus olhos por alguns segundos. Senhor Deus Pai, a Tua palavra vai ser ministrada. Eu não tenho dúvida que foi o Senhor que inspirou, que a mensagem que o Senhor colocou nos nossos corações por esses dias, alguns dias até, que ela possa alcançar, possa encontrar lugar no coração dos seus filhos. Porque afinal de contas a intenção da Tua palavra é fazer uma transformação, é fazer com que a Tua igreja, os Teus filhos presentes nessa casa possam melhorar e alcançar um aperfeiçoamento para esse ano.
É assim que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, eu já disse isso muitas vezes, mas eu quero afirmar mais uma vez. A minha opinião é que Jesus Cristo, ele tem a mente mais inteligente. Ele é aquele que consegue traduzir com poucas palavras o que nós demoraríamos séculos, ou talvez milênios, para não dizer toda uma vida, para tentar expressar. Jesus, devemos entender que nos seus pouco mais de 3 anos de ministério, ele precisaria transmitir uma mensagem, precisaria passar para os seus filhos. Obrigado, meu Rose. O dele também ganha água aqui. Precisava passar para os seus filhos uma mensagem que ficasse gravada nos seus corações e que tivesse o poder de transformação. E as palavras de Jesus, quando analisadas no contexto que ele fala, ela consegue trazer em si ensinamentos que servem para a época que Jesus está dizendo. Só que, em contrapartida, Jesus consegue trazer nas suas mensagens, nas suas palavras, coisa que atravessa os séculos, coisa que atravessa os dias. O que Jesus disse há 2000 anos atrás, aproximadamente aí 2000 anos, 2012, já se considerarmos que Jesus nasceu aí no 25 de dezembro, essa história que os irmãos todos conhecem. Se considerarmos que temos 2012 anos que Jesus disse essas palavras, que efeito essas palavras continuam tendo hoje? Uma vez que Jesus, ele é bem direto nessas palavras, falando com um grupo de pessoas específicas. E o que isso pode trazer de lição para nós hoje? E foi justamente nesse sentido que o Senhor colocou a seguinte ideia. Até por brincar com essa ideia do ano 2012, nós estamos no ano 2012, estamos aí trabalhando com a ideia de aperfeiçoar o ano 2012, mas a gente precisava de uma proposta que a gente pudesse aceitar essa proposta e assim alcançar uma melhoria. E eu pensei, vamos brincar com o ano 2012? Eu falei, espera aí, se Jesus disse isso há 2012 anos atrás, aproximadamente, vamos considerar assim, e se as palavras dele teve efeito até hoje, eu entendo que as palavras de Jesus ela vai romper com toda certeza mais 2012 anos se assim houverem. Se Jesus não voltar até lá, todas essas condições que a gente pode colocar aqui, se Jesus não voltar, com certeza nós não estaremos aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que as palavras de Jesus, ela é uma proposta e ela é a melhor proposta para mais ou para os próximos 2012 anos. Parece assustadora a ideia de falar em 2012 anos para frente, sendo que daqui a 120 anos no máximo, uns quebradinhos aí, 122 talvez, ou o recorde que foi 125 anos que alguém já viveu, a ideia é de que daqui a 125 anos no máximo, esses 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta já não estarão mais vivos. Então por que dizer em mais 2012 anos para frente? E na verdade foi só uma forma de brincar com esse tema de 2012, porque o que traz o cerne dessa expressão de que existe uma coisa que ela é melhor, tanto hoje como mais 2012 anos para frente, é que eu quero que você fique seguro, como disse o pastor Reinaldo, uma segurança que aquele que está ao seu lado, aquele que está ao nosso lado, eles nos garante que todas as saídas que você possa escolher, a proposta que Jesus te faz, ela é a melhor proposta, ela é a melhor saída. A segurança que você precisa ter, nós vamos discutir nela hoje. E por que tanta insistência nesse ponto? Porque eu gosto de ver a vida um pouquinho mais do ponto de vista crítico. Analisando esses dias, eu vendo umas imagens na internet e pensando um pouco o contexto que a igreja se encontra hoje, o que nós estamos enfrentando de fato, eu pensei que Jesus ele podia se impor, o Deus poderia se impor no mundo de hoje, a ponto de mudar
as coisas para onde estão caminhando. A igreja vive num contexto assustador, a tal ponto de a gente não conseguir, às vezes, identificar o que é igreja e o que não é. A ponto da gente ser confrontado muitas vezes com situações que deixam a gente, sabe, nervoso, chateado mesmo, assim, o que eu estou fazendo nesse mundo? De pessoas más, de pessoas que só pensam em praticar o mal, de pessoas que querem fazer a chamada trairagem com os outros, de pessoas que só pensam no roubo, de pessoas que só pensam em assassinar. E foi nesse sentido que o Senhor tentou me levar essa palavra. E eu quero destacar, eu queria que você prestasse atenção por alguns segundos, que eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui. E eu vou falar rápido, porque a minha intenção é correr com isso daqui, só para você ter uma ideia aonde que eu quero encaixar essa proposta que Jesus nos faz. Porque essa semana, por exemplo, eu olhando lá na internet, eu vi essa imagem e eu comecei a ler o texto que discorria, que diz que um camarada veio embriagado, acabou de sair de uma festa, cheio de bebida no carro, e ele se chocou. Ele estava dirigindo um carro preto, se chocou com esse carro prata e fez o carro capotar, e nesse carro prata tinha uma mulher grávida de 7 meses. Ou seja, o camarada com uma imprudência, sabe, assim, vem e acaba tirando a vida de uma moça, praticamente, uma criança que ia nascer em 2 meses, e destrói toda uma família. E aí você pergunta pro camarada, ele fala, eu bebi um pouquinho. E você fala, não, você tá de brincadeira comigo. E acontece que esse é um exemplo de tantos que acontecem todos os dias, e você enxerga isso, que o ser humano ele é capaz de fazer isso. Outro texto que eu vi é uma criança de 7 anos segurando uma de 1 ano, abandonada na rodovia Rio Santos. Os pais abandonaram uma criança de 7 anos com uma outra de 1 ano no colo, a Deus dará. E como é que pode um ser humano ter essa capacidade de fazer isso com uma criança de 7 anos e talvez com uma de 1 ano? Comecei a pensar nos casos que aconteceu talvez anos atrás, que eu não lembro do caso da menininha Isabela Nardoni, onde o próprio pai atirou de um 6º andar de um edifício. E você vê que foi manchete em Veja, Isto É, sabe? Os homens taxados como monstros. Como é que pode alguém ser capaz de fazer isso com uma criança? Você está lidando com essas pessoas no dia a dia, sendo confrontado o dia inteiro com essas notícias, é jornal daqui, jornal dali, e com isso você vai tendo a sua reação natural a tudo isso. Eu pensei no caso de um garotinho chamado João Hélio. Eu até perguntei para a irmã Viviane qual a idade da filha dela, a Bibi. Ela falou 6 anos. Esse garotinho de 6 anos também, exatamente a mesma idade. Esse grupo de adolescentes que vocês estão vendo aí embaixo assaltaram o carro dos pais, não deu tempo de tirar a criança. A criança foi arrastada por 7 quilômetros pendurada no cinto de segurança, destroçada e tudo mais. E são adolescentes, por serem adolescentes não podem ter as mesmas penas. E aí você vê que hoje um deles já completou 18 anos, já foi liberado, e por ter ameaça de morte, ou seja, as pessoas se revoltaram, o ser humano se revolta, de quebra ele ganhou uma nova identidade, uma nova casa, talvez até num outro país, enquanto a família, esse casal aí que vocês estão vendo, vão chorar, talvez pelo resto da vida, a ausência de um filho. Queria saber se a mãe ou o pai consegue colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, lembrando talvez dos flashes, ou talvez a dor que o filho sentiu, coisa parecida. E isso vai se acumulando para nós somos confrontados com isso. Eu vi essa semana uma imagem assim, dias atrás, aliás, que foi a sucessão dos poderes lá na Coreia do Norte, onde 3 milhões de pessoas se aglomeraram em volta de um caixão de um líder que, na teoria, esse líder deve ser muito amado, porque como é que pode, sabe, você vê imagens, uma na sequência de outro, sabe, as fotos sendo erguidas, e todo mundo adorando, ele é divino, sabe, parece que o camarada veio do céu mesmo. E enquanto uma ditadura como essa
considerada inclusive a única dinastia de ditadura do mundo, onde passa de pai para filho, para neto, e ali onde se ostenta um poder militar e tudo mais. Mas quando você começa a analisar os dados do país, você vê que, por um lado, eles esbanjam poder e luxúria, enquanto do outro as crianças morrem à míngua nos orfanatos, sabe, com fome e tudo mais. Aí você fica pensando até quanto, onde que eu, sendo um cristão, representante de Deus na terra, consigo conviver e olhar para uma situação dessa sem ter uma reação extremamente natural. Nem precisa ser algo de outro mundo, apenas olhar para isso e falar assim: gente, o que eu vou fazer em relação a isso? Quem não lembra aí da revolta que teve na Líbia, lá do tal de Muammar Gaddafi lá? O camarada que ficou desde 60 e tantos no poder, mais de 40 anos de ditadura no país. Um país que é rico em petróleo, mas que a população vivia abaixo da linha da miséria e que ostentava riqueza. Eu lembro de uma cena desse camarada, ele chegando na ONU aqui em Nova York, que ele rasgou a Carta Magna das Nações Unidas, disse que no país dele aquilo não valia, que eram os direitos humanos, que eram todas aquelas coisas lá, que a criança tem direito àquilo. E uma das imagens que me chocou muito foi que, quando o poder dele estava caindo, uma das formas que ele teve de se vingar foi jogou um tacho de óleo quente na babá que cuidava dos filhos dele. E não era da Líbia, com certeza, mas ela foi resgatada a tempo com vida. E tudo isso, esse camarada nesse contexto, vivendo numa casinha simples, um palácio, sabe? O dinheiro que o povo produzia, que pertencia ao povo. E eu fico pensando, até quando que eu vou conseguir conviver com uma situação dessa? Como é que eu posso enxergar uma situação dessa sem ter uma reação? E eu falei: e Cristo, onde está nesse lugar? Será que Jesus tem algo que possa oferecer para esse mundo nesse contexto? E quando fala em Jesus Cristo, a gente se assusta mais ainda, porque tem um camarada ali na Flórida que ele se diz Jesus. E o pior, ele consegue dar a ideia de que o 66 previsto lá, 666 previsto no Apocalipse, ele tem tatuado no corpo. Na verdade, não existe nada de sinal da besta. Na verdade, esse sinal mostra, na verdade, o homem natural, sabe? Dando outros nomes para essas coisas. E pasmem, ele tem milhões e milhões de seguidores. Um ministério absurdo, crescendo na graça. Ministério espanhol, que você vê aquilo, multidões se aglomerando para ver o camarada, e ele dizendo: eu sou Jesus Cristo encarnado. E nesse ano de 2012, é o que ele diz, vai haver a transformação do quê? Porque ele se diz ao mesmo tempo ser Jesus e ao mesmo tempo ser o anticristo. E é justamente nesse ano de 2012, o texto diz 30 de junho, é onde vai se mostrar a transformação dele, onde ele vai decidir se vai ser o anticristo, você vai decidir se vai ser o Jesus encarnado mesmo. Aí a concorrência aumenta, né? Porque tem um Henrique Cristo no Brasil, lá em Curitiba. Ele se diz que veio do Pai, né? E ninguém pode contestá-lo. Ele te prova, inclusive, biblicamente. Não, quando eu disse isso há 2000 anos atrás, eu não quis dizer isso que vocês estão fazendo. E ele tem seguidores, tem que ver o templo e as instituições que ele fundou naquela região. E esses homens que pregam que o mundo vai acabar esse ano e tudo mais, uma coisa que eu acho interessante é que eles estão vendendo, inclusive, lenços da Maria lá, que é para se proteger da Terceira Guerra Mundial, de bombas atômicas, e quem tiver esse lencinho não vai morrer. E eu sou cristão, eu sou aquele que tem a palavra da verdade, eu que tenho a certeza que Jesus Cristo vai voltar. E eu olho uma situação dessa, vejo os falsos profetas se multiplicando, trazendo as visões totalmente tortas do Evangelho. Nessa revista mostra justamente esse Jesus aí da Flórida trazendo as suas visões, a sua maneira de trazer a sua doutrina falsificada, e que, infelizmente, como eu disse, milhões de pessoas seguem, porque existe uma carência no mundo. O mundo está carente de propostas que possam tirar eles do buraco onde eles estão. Porque vocês imaginam o sofrimento de pessoas que estão na África, por exemplo, onde milhões e milhões de dólares são enviados e acabam ficando onde?
nos poderes que administram esses países. Você vê que nos palácios dos países mais pobres do mundo, eu disse palácios dos países mais pobres, é onde você tem piscinas dentro de suítes e coisas mais que você possa imaginar, carros de luxo, enquanto as pessoas vivem, que eu não posso dizer linha da miséria, porque está bem além da linha da miséria. Eu economizei imagens para vocês, porque eu tenho certeza que eu chocaria muita gente com coisas que você vê que acontecem naquela região. Ou seja, um país praticamente condenado. Um país que precisa de uma mensagem de alcance. Eu sou cristão. Eu sou aquele que tem essa mensagem. E qual a intenção de trazer essa mensagem hoje? Porque nós, como igreja, nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos melhorar nesse sentido. Nós precisamos nos aperfeiçoar. Porque enquanto nós somos igreja, enquanto nós temos aí cultos, templos, instituições, onde pessoas se aglomeram como nós estamos aqui hoje, confortáveis e tudo mais, o que está acontecendo nas outras igrejas? Aí a gente fala, isso não é um problema nosso. E é relativo. Talvez não. Porque a gente vê, ao mesmo tempo que a gente está vendo uma igreja cheia, bonita e tudo mais, a gente vê, por outro lado, a imprensa batendo pesado nos pastores que têm mansões de 6 milhões de dólares, como foi construída a última mansão do Edir Macedo. Aí você vê as revistas abusando do evangelho, como roubar dinheiro em nome de Deus. Acontece que eu sou cristão, que eu sou evangélico. E os jornais não tratam a igreja X ou a igreja Y, ela dá um nome, os evangélicos que roubam a Deus. E sem querer ou não, até eu conseguir desvincular o nosso nome de instituições como essa, isso acaba acarretando no quê? O descrédito. A nossa proposta passa a não ser tão bem aceita pelas pessoas. Precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus, que tem misericórdia. Senão a gente não consegue nem evangelizar às vezes as pessoas. Você crente na sua igreja, fazer isso, aquilo e tudo mais. E por aí vai, né? Valdomiro vendendo suas garrafas de água a $150, R$150. E o mundo entra num ciclo de religiões onde parece que tudo se pode, parece que é tudo igual. Semanas atrás, a gente até discutiu na escola da sexta-feira a ideia do evento que aconteceu na Rede Globo, que várias igrejas apresentando ali seus cantores. Acontece que essas igrejas que apresentaram os seus cantores, se você olhar bem, uma defende o homossexualismo, a outra não. Uma defende uma coisa mais rígida, a outra não. Ou seja, que diferença tem essas que liberam tais coisas daquelas que não liberam? Ou seja, praticamente nós estamos vivendo um ecumenismo, quase a palavra. Ou seja, onde todos os caminhos levam a Deus. E se todos os caminhos levam a Deus, então a gente pode pegar qualquer uma, cristianismo, budismo, a gente pode pegar o Islã, pode pegar o judaísmo, qualquer caminho leva a Deus. Porque a maior população do Oriente são muçulmanos. Onde está a proposta que Jesus fez? A proposta que Jesus fez está onde? Está aqui, com a gente, dentro da igreja. Enquanto o mundo vive em tudo isso, nós estamos aonde? Nós estamos aqui em Brock. E graças a Deus por isso. Porque nós somos o diferencial nessa cidade. Esse evento, que foi o evento das crianças que tivemos aqui, nós tivemos a oportunidade de transmitir uma mensagem realmente que tem um efeito. Uma mensagem realmente que pode transformar. Enquanto tudo isso acontece no mundo, onde tudo isso que eu falei, nós estamos aqui em Brock, trabalhando com escola bíblica, tentando trazer palavra que realmente pode transformar. Nós estamos aqui em Brock, como vai acontecer agora no dia 28, as irmãs se preparando para fazer o grande chá das mulheres, que não visa, uma coisa que eu achei muito interessante, que não visa trazer o seu amigo que é cristão, o seu amigo que já está na fé,
mas trazer aqueles que precisam realmente ser alcançados. Se você puder convidar alguém, convide alguém que não é evangélico, para que ele venha ouvir uma mensagem que possa transformar a vida dele. Por fim, nós estamos aqui. Aonde que o evangelho que eu e você prega pode ser essa melhor proposta? Para que, se houver humanidade, se houver planeta, mais 2012 anos, que ela possa ser essa melhor proposta. E onde ela está? É hoje que nós vamos meditar. Porque a gente olha para fora, enxerga tudo isso e fala assim, mas o mundo está assim, por isso e por aquilo. Só que não. Desde quando Jesus disse essas palavras que eu acabei de ler, que o mundo vem sofrendo guerras, que o mundo vem sofrendo com a maldade, que o mundo vem sofrendo com o terror. E eu destaquei só alguns fatos. Eu não vou chegar até Jesus assim, senão a gente fica aqui a noite toda, mas só algumas coisas para você entender que não é hoje que acontecem essas coisas. Desculpa te desanimar, eu não estou sendo pessimista. Eu estou te dizendo que daqui para frente as coisas tendem a piorar. Se ficar da mesma forma, já está ruim. Mas as coisas tendem a piorar. No Brasil, aconteceu a ditadura militar, que vocês conhecem, que desde crianças sendo capturadas, até a presidente Dilma, o Lula, onde você vê pessoas sendo maltratadas pelas ruas, um regime ditatorial rígido, onde as pessoas eram amordaçadas que não podiam ter liberdade de falar, onde, mesmo pregando o Evangelho, se você se posicionasse contra o regime, para quem vivia essa época aí, amigo Edson não está aqui, senão ia falar que ele tinha vivido. Vocês vão ver que é um sistema totalmente que quem estava naquele contexto, eu converso muito com meu pai e minha mãe, e eles me falavam, quem estava naquele contexto, olhava para os lados e perguntava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não pedi para vir ao mundo porque eu estou nesse contexto. Que ruindade desse povo. Tem um livro do Fernando Gabeira, que o título do livro é O que é isso, companheiro? Virou até filme lá o título do livro, que ele conta numa das páginas do livro que ele preso lá na prisão em São Paulo, onde a ditadura colocava, ele dizia que um amigo dele de cela, um dos generais ou um dos carcereiros que estava lá, o fez varrer toda a cela onde eles estavam com a língua. Ele conta isso no livro, que foi uma das cenas mais terríveis que ele viu. E o amigo dele chorando dizia, assim, mas por que eles fazem isso com a gente, sabe? E ele diz no livro, uma frase que ele disse com o amigo assim, para ele não se preocupar, porque um dia aquele general ia ser exposto ao mundo que ele fez. Que iria ser eliminado pela urina, a escória da humanidade. Essas pessoas não iam achar lugar na humanidade. E é verdade, hoje a gente olha para trás, tem a Comissão da Verdade sendo montada no Senado brasileiro, que você vê que essas pessoas são o foco de tudo isso, tentar expor a vergonha que essas pessoas causaram, o constrangimento. Mas eu penso ainda mais, as feridas que ficaram na alma dessas pessoas. Como que elas conseguiriam, então, colocar a cabeça no travesseiro e pensar em todas essas cenas, nos gritos que ouviam? Isso sem contar o nazismo a partir de 33 com Hitler, quando ele me chega até o fim da sua vida, com 6 milhões de judeus mortos, onde ele arrebentou com toda a estrutura das famílias da Europa. Segunda Guerra, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki que os Estados Unidos lançaram no Japão, 300 mil mortos. Isso eu estou voltando, década de 80, 70, 60, estou na década de 40 agora, para você ver que o mundo vem atravessando coisas que você hoje considera horríveis que acontecem por aqui, mas que isso é uma coisa que acontece há séculos, que isso acontece durante todo o tempo da humanidade. Isso vem assolando as pessoas. As pessoas vêm sendo confrontadas com isso. As feridas na alma vêm se alojando. E as pessoas procuram sair. As pessoas procuram uma palavra que possam confortá-las. Campos de concentração de Auschwitz.
6 milhões de pessoas confinadas até a morte. E pensando em pessoas que pudessem retratar uma época, eu escolhi um texto de praticamente do maior autor da literatura brasileira, que é Machado de Assis, que ele, quando diz, na sua época, que foi a época do realismo, ele consegue traduzir em palavras bem simples qual era o sentimento que estava na alma do povo. E essas palavras que ele diz, eu não vejo muita diferença de hoje. É nisso que eu estou tentando focar. Que o que valeu para 100 anos atrás, vale para hoje também. O que valeu para 200, vale para hoje também. Para você entender, quando as pessoas escrevem um livro, eu pretendo escrever vários. O meu eu já quero dedicar de cara. Dedico a Sheila, a Nicole, dedico à igreja de Brockton pela ajuda. E esse camarada está tão feliz com as pessoas que o cercam, com a humanidade que cerca ele, que ele resolve fazer a dedicatória do livro dele. Ele escreve assim, ao primeiro verme que roeu as frias carnes de meu cadáver, dedico estas memórias póstumas. Dedico essas palavras desse livro. Olha como ele está feliz com a humanidade que o cercava. Olha como ele está alegre, satisfeito de ter os amigos que ele tinha, de ter os parentes que ele tinha. Aí você fala, mas pelo menos no amor ele foi feliz. De fato, no amor ele diz o seguinte: Marcela amou-me durante 11 anos e 15 contos de réis. Ou seja, enquanto havia dinheiro, Marcelo amava. Acabou o dinheiro, não existe mais amor. Qual a diferença do mundo que nós estamos vivendo hoje? Qual a diferença das palavras que ele diz no final do livro? É a última frase que ele diz. Quando ele olha para trás